Abra sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Livro da criação, maravilhoso, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Senhor, aqui estamos, Deus, te agradecemos pela tua palavra, te louvamos por esta oportunidade, te damos graças por tudo, pelo teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia. Te pedimos que a presença do teu Espírito nos guie, nos conduza, nos ajude a interpretar a tua palavra, para que ela encontre nos corações o lugar certo. Pai, em nome de Jesus nós te adoramos e te louvamos. Amém. Nós estamos caminhando para o Pentecostes, né? Amém? Presença gloriosa do Espírito Santo, ele está conosco constantemente, mas daqui mais uns dias estaremos celebrando, né, a festa do Pentecoste. E por isso hoje eu queria falar sobre o nosso precioso Espírito Santo, né? Aquele que é o responsável, aquele que conduz, aquele que orienta, aquele que dirige, aquele que transforma, aquele que convence. Toda obra maravilhosa feita em sua vida, na minha vida, na vida de quem quer que seja, ela não existiria sem o poder, sem o mover, sem o agir maravilhoso do Espírito Santo de Deus, né? Então, no livro do Gênesis, lá no princípio, onde tudo começa, irmãos, tudo começa em Deus. Tudo é com Deus, né? Vem dele, tudo subsiste por ele, e tudo convergirá novamente para ele muito breve, muito rápido, né? Então o Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2 mostra para nós essa obra maravilhosa da criação de Deus, né? E quando o texto diz que no princípio criou, esse verbo é impressionante, porque ele tem um sentido no hebraico de uma criação em que Deus, ele é o próprio sujeito e que ele cria a partir do nada. Não há um material, não há nada preexistente para que Deus venha criar. Porque aquilo tudo que foi criado e tudo isso que nós vemos, e até nós mesmos, quando nós olhamos para nós assim, nós ficamos impressionados com essa obra maravilhosa da criação de Deus, né? Ela foi criada, tudo foi criado a partir da palavra de Deus. Ele disse, haja e ouve, né? Haja luz, haja divisão entre luz e trevas, haja separação entre águas e terra. E as coisas foram sendo criadas. Só que nessa criação toda nós temos aí o poder maravilhoso e a atuação maravilhosa do Espírito Santo. E depois, anos depois, né, o escritor aos Hebreus vai mostrar isso para nós, Hebreus 11:3, que pela fé nós entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que parece. Você olha para essa flor, ela tem uma textura, ela tem uma consistência, ela tem um perfume, ela tem cor, mas ela não foi feita a partir do que parece ser. Por quê? Porque ela foi feita pela palavra de Deus. Haja relva, haja plantas, haja luz, haja separação. Isso não é lindo, irmão? Isso é maravilhoso. Que poder extraordinário do Deus Criador. E se nós fôssemos parar só para pensar no nosso corpo, no nosso cérebro, nós ficaríamos horas falando desta criação que foi a coroação de tudo aquilo que Deus fez. Deus foi fazendo tudo de forma paulatina e ordenada, simplesmente para depois criar o homem e colocar sobre tudo isso que ele havia criado de lindo, de perfeito e de maravilhoso. Isso é extraordinário, não é? Só que com o pecado, a criação foi deturpada, atrapalhou-se aquilo que Deus havia feito
perfeito, né? E nós também. A partir disso, nosso corpo passou a ser acometido por doenças, por morte, por tudo isso. Então, ontem eu estava em casa e pensando, falei até com o pastor Edson, a palavra que a gente mais ouve nesses dias, se você pegar da rua até as mídias sociais, a televisão, é a palavra morte. É ou não é verdade, queridos? Essa é a palavra que você mais tem ouvido ultimamente. Mas deixa eu dizer algo para você. Você que conheceu Jesus, você que tem contato com a palavra de Deus, você está sendo nesses dias, no meio do caos, sendo guiado, conduzido pelo Espírito de Deus. Esse poder maravilhoso que faz com que eu e você nos levantemos em meio ao caos, em meio à morte, e estejamos de pé com a fé e olhando para Ele. Ele é o Deus de toda graça. Então, queridos, esse poder maravilhoso está conosco pelo Espírito Santo. Então você não pode entrar em pânico, você não pode ficar paralisado, você não vai ser, em nome de Jesus, acometido por medo. Temos medo? Temos, mas o medo não vai te paralisar, porque você exclama pela fé, pelo poder maravilhoso do Espírito Santo, e você vence o medo, em nome de Jesus. É esse Espírito maravilhoso que ele pairava sobre a face das águas e sobre o abismo. Entenda uma coisa, até o abismo, e no abismo não está fora do poder e do controle do seu Deus, do meu Deus, do nosso Deus. Isso é maravilhoso, isso é precioso no livro do Gênesis, e se nós fôssemos falar, nós íamos ficar aqui um tempão, mas eu quero falar do poder maravilhoso do Espírito Santo. Então ele estava operando efetivamente em toda a criação, o tempo todo, cada clique de Deus. E quando nós olhamos para a criação, e principalmente eu que sou mulher, né, nós mulheres, né, pastora Luz, quando eu olho assim para as flores, lá no meu condomínio tem muitas flores, eu falo assim, Deus, você brincou com as cores, não é não, pastora Ana? Deus brincou com as cores. Há nuances de verde. Eu não sei quantas nuances de verde que há na criação de Deus. Só Deus poderia fazer isso. Só Ele tem o poder de criar desta forma. E o Espírito Santo estava nesse trabalho maravilhoso da criação. Então, a terra sem forma e vazia fala que não havia ordem e nem conteúdo nela, né? E é interessante que o Espírito de Deus, ele fala conosco, ele tem esse poder maravilhoso de criar, né? Ele estava ali na criação, mas ele fala conosco também nas coisas mínimas. Aí deixa eu contar para vocês o que aconteceu comigo. Cada palavra que eu preparo tem uma história por trás dela. E ontem eu estava lá com bíblias, com um monte de coisa, e paciente, e ligação, e atendimento. E aí eu não consegui preparar nada. Eu só abri em Gênesis capítulo 1 e ficou lá as 3 bíblias abertas. Eu com a minha agenda maluquice, que eu estou precisando de uma secretária e não consigo. A paciente ligou, doutora, você está no consultório? Você marcou comigo às 11 horas. Eu estava em casa, tentando preparar a palavra. Eu falei, Jesus, você espera 15 minutos? Peguei o carro e saí, cheguei daqui de casa lá em quase 10 minutos no consultório. Maluquice, né? Mas o Espírito Santo me guardou. Aí hoje de manhã, quando eu acordei, 5h30 da manhã, o Espírito Santo falou para mim, não que eu não conhecesse a palavra, mas ele trouxe a memória, ordem no caos. Eu falei assim, então peraí, vamos começar pela ordem. Primeira coisa, orar, dobrar o joelho e orar. Aí lá, 1 hora de oração, né? Aí parece que eu cheguei perto da mesa, o Espírito Santo falou assim, organiza a tua mesa. Aí aquele monte de Bíblia, eu tirei, deixei só 3 Bíblias. Essa minha velhinha que eu gosto, a Bíblia de grego e hebraico, e a Naás, né? Edson, que é muito boa, né? Só deixei 3 Bíblias, e arrumei tudo direitinho. E aí eu orei e falei assim, Espírito Santo, eu só tenho 1h30 para preparar essa palavra hoje. Eu não tenho tempo de preparar. Irmãos, pois foi 1h20, essa palavra que eu estou falando para vocês saiu. Porque o Espírito de Deus colocou ordem no meu dia, colocou ordem na minha agenda, colocou ordem no meu caos de horários. Porque nós vivemos olhando para o relógio, né? E aumentou muito o paciente nessa época, né? Então, queridos, ele começa assim.
ele estava no caos geral do mundo todo, da terra toda estava, mas ele está no meu e no seu caos, tá? Na criação de crianças difíceis, na criação de filho, nessa bagunça de escola que vai, escola que vem. O Espírito de Deus quer colocar ordem para você. Ele estava botando ordem na criação, uma ordem maravilhosa, uma ordem grandiosa. Você nunca vai ver o sol se atrasar na hora de nascer e nem na hora de se pôr. Você só vai ver a diferença de um estado para outro, de um país para outro. Mas todos os dias, tantas horas, o sol vai nascer, o sol vai se pôr. A chuva vai vir e a chuva vai embora. O outono vem, o inverno vem, o verão vem e a primavera vem. Porque há ordem na criação maravilhosa de Deus. E Deus fez tudo isso com ordem, para colocar sobre ela, eu e você. E por que nós temos que viver em desordem? Não, não, não. Deus quer ordem na nossa casa. Você sabia, mulher, que Deus quer ordem em tudo que temos na nossa casa? Você sabia que é um processo neurológico mesmo? Hoje, quando eu olhei para a minha mesa, eu falei assim, Márcia, o que você está fazendo sem botar ordem nessa mesa? Não era muita bagunça, mas eu preciso de ordem para mim trabalhar, porque isso é neurológico. Eu sou uma pessoa muito organizada, então eu não sei trabalhar sem ordem nas minhas coisas. E é automático isso. A pessoa que é bagunçada, ela tem dificuldade de ter controle sobre os seus horários, de ter controle sobre as suas coisas, de organizar as suas coisas. E isso é de Deus. Isso não é de pessoa paranoica, não. Isso é de Deus. Deus gosta de ordem na sua casa, no seu relacionamento, nas suas finanças, na igreja, naquilo que você faz, na sua família. Se tem caos lá, o Espírito de Deus quer colocar ordem. E você precisa. É disso que está falando aqui, ó. Havia uma desordem, a terra vazia, não havia ordem e não havia conteúdo nela. E isso é uma coisa tão interessante que o profeta Jeremias vai profetizar anos depois. Jeremias 4:23, ele diz assim, ó. Olhei para a terra e eis que ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus e eles não tinham luz. É exatamente o que está acontecendo agora do ponto de vista espiritual. Quando Deus olha para a terra, ou se nós que conhecemos os sinais dos tempos, conhecemos aquilo que Deus e que a palavra tem nos ensinado, a terra está caótica, a terra está sem ordem, os sistemas estão batendo cabeça, os governantes estão muitas vezes não sabendo o que fazer. Isso é a desordem. Mas sabe por quê? Olhei para o céu e eles estavam negros. Céu negro, sabe do que fala? Fala de uma falta de entendimento, de ligação e de comunhão com esse Deus que coloca ordem nas coisas, com esse Deus que traz direção para a vida do homem, com esse Deus que ilumina o caminho do homem. O homem não quer, ele se distanciou, ele se afastou, ele quer fazer da forma dele. Então o céu fica de bronze. E aí começam a bater cabeça, começa a não se entender, começa as coisas saírem do lugar. É o que está acontecendo. Quando o mal prevalece, quando o homem se afasta de Deus, quando o pecado reina, o caos está estabelecido. Saiba disso, que isso está acontecendo nesse tempo. O pecado chegou num nível que é insuportável aos olhos de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa, o espírito dele não saiu daqui, o espírito dele está aqui, ele está se movendo, ele está pinçando aqueles que têm que sair do meio do caos, ele está pinçando aqueles que têm que vir para a salvação, ele está trabalhando na vida daqueles que abrem a porta do coração para trabalhar, até que ele venha e nos arrebate daqui. É isso que vai acontecer nesses dias. Então, queridos, é a mesma coisa. Jeremias, quando ele fala disso aqui, né? É como se ele voltasse lá para a criação, para aquele lugar de caos, para aquele momento de caos. O caos, quando Deus se afasta, o caos está estabelecido. Ele vai se estabelecer. E seja até numa proporção mínima. Nós estamos falando aqui com pessoas que estão acostumadas a ler a Bíblia, orar, buscar comunhão com Deus. Mas até uma pessoa que às vezes ela nunca teve acesso a nada da palavra, mas se ela tem um pequeno temor a Deus, ela pode ter ordem na sua vida. Sabia disso?
Sabe o que mais falta hoje na humanidade? Temor a Deus. As pessoas olham e dizem assim: eu posso fazer o que eu bem entender. Isso é falta de temor a Deus, né? As pessoas olham para si e falam: eu faço o que eu quero com o meu corpo. Eu ajo da forma que eu quiser. Não me importa os meios. Isso é falta de temor a Deus. E o caos se estabelece. Porque o homem não foi feito para estar distante do seu Criador. O homem não foi criado para não ter comunhão com o Criador. Então, quanto mais ele se afasta, mais a vida dele fica ruim. Então, olhei para os céus e eles não tinham luz. Falta da comunhão com o Criador. Mas deixa eu dizer algo para você. O Espírito Santo é o agente desta comunhão maravilhosa. Se você que está aqui hoje ou que está me ouvindo pela internet, perdeu a comunhão com o Criador, não sente mais que Deus te ouve, não sente mais a presença de Deus na sua vida, não tem... Sabia que tem pessoas que não conseguem ler a Bíblia, não conseguem entender a Bíblia? Sabe por quê? Quem traduz a Bíblia para nós é o Espírito Santo. Então chame por Ele. Você que está me ouvindo, peça que o Espírito Santo venha te trazer luz sobre a palavra. É Ele que lança luz para que você entenda a palavra. É Ele que traduz a palavra para você. Ele coloca ordem no caos mental que nós estamos vivendo também. Vocês sabiam que o Brasil é o país que tem estatisticamente o maior índice de pessoas com ansiedade generalizada? Isso é comprovado nas pesquisas, porque nós somos um país instável financeiramente, nós somos um país que convivemos com violência, nós somos um país que as instituições sociais são difíceis no nosso Brasil, nós não temos uma saúde legal, então o Brasil convive com maior índice. Ah, Márcia, mas tem suicídio no Japão, tem outras comorbidades. Sim, mas a ansiedade fala disso, dessa preocupação com o amanhã, com essa coisa de não estar contente com o agora, de buscar sempre o amanhã e não viver o agora. Mas o Espírito de Deus está aqui para colocar ordem nessa ansiedade, para trazer paz para a sua mente, para trazer tranquilidade para o seu coração. Como é que eu vou conseguir tranquilidade no meio de uma pandemia, no meio de morte, no meio de doença? O Espírito que coloca a ordem no caos, Ele traz a paz que você precisa, que eu preciso. Ele está aqui conosco. Quando Jesus foi e disse: eu vou, porque quando eu for eu enviarei outro Consolador. E eu gosto muito dessa palavra outro, porque no grego significa outro da mesma espécie, daquele que foi, que tem o mesmo poder daquele que foi, que tem a mesma capacidade daquele que foi. É esse outro que está aqui conosco. E você não está órfão, meu irmão, minha irmã. Jesus não te deixou órfão quando Ele foi. Tem alguém aqui agindo por nós, em meio à pandemia, em meio à doença, em meio a caos. O Espírito de Deus move, Ele não para. Há um movimento constante do agir do Espírito de Deus aqui. Creia nisso, peça ao Espírito Santo para vir na sua casa. Não deixe de pedir. Então, queridos, falta de entendimento, céus negros, céus sem luz, falta de conhecimento de Deus, falta de direção. Eu acho que a pior coisa na vida de um homem é falta de direção daquilo que ele precisa fazer. Nós precisamos pedir a Deus sempre a direção. E nós temos visto o Espírito Santo nos dirigindo. Às vezes nós olhamos assim situações tão difíceis e a gente pensa: meu Deus, como vamos fazer aqui? Logo, logo o Espírito Santo traz a direção. Vai por aqui, pastor Jorge. Vai por aqui, pastor Edson. Vai por aqui, pastora Ana. É o Espírito de Deus movendo, trazendo conhecimento, trazendo direção. Porque pensa que conhecimento para viver nessa época, inteligência emocional, que se fala tanto. Os livros estão cheios, a internet está cheia. Cursos são os mais diversos. E por que que o homem continua cada vez mais ansioso, cada vez mais desesperado? Porque falta comunhão gloriosa com o seu Criador.
essa presença de Deus conosco, esse amor de Deus conosco, essa coisa de sentir que o Espírito Santo está nos guiando, nada suplanta isso. E o homem da atualidade tem perdido isso, mas eu e você temos conquistado isso na presença do Senhor, pela presença gloriosa do Espírito Santo. Eu sempre, quando vou orar, eu falo, não tem, pastor, um privilégio maior do que um homem mortal como eu e você dobrar os joelhos na sua casa e saber que o teu Pai que está no céu, o Deus Criador, te ouve e te responde. Não tem nada maior do que isso, riqueza maior do que isso. E tem gente que Deus respondeu semana passada, tem gente que Deus respondeu hoje, tem gente que Deus vai responder amanhã, tem gente que Deus está dizendo assim, espera. Se você está nesse processo do espera, não perca a sua fé, porque o Espírito está se movendo em seu favor. Ele não está parado, ele se move constantemente. Nunca ache que Deus está inativo. Não, não, não. O Espírito de Deus move o tempo todo, até quando você não vê movimento nenhum, até quando você acha que não está sendo escutado por Deus, Ele está te escutando, Ele está te ouvindo. Ah, isso é maravilhoso demais, é o maior privilégio que um homem, uma mulher pode ter na terra. Não é bens, não é riqueza, não. Isso tudo é bom, mas não é o suficiente, não é o necessário, não é o mais urgente, não é o essencial. O essencial nesse tempo é você desenvolver uma comunhão íntima com o seu Criador, com o seu Deus, com esse Espírito maravilhoso que lhe traz a direção. Isso é essencial hoje. É porque através disso é que você vai vencer. Através dessa fé, através dessa comunhão. Então, queridos, céu sem luz fala disso. Falta de comunhão, falta de entendimento, falta de direção, falta de conhecimento de Deus. E o resultado? Tristeza, perda de sentido. Com a perda de sentido na vida do homem vem a tentativa de preencher com coisas daqui aquilo que você só preenche com coisas de lá, de cima. Se já ressuscitastes com Cristo, quem aqui ressuscitou com Cristo? Eu e você. Você que aceitou Jesus. Buscai as coisas lá de cima. Pensai nas coisas lá de cima e não nas que são da terra. Seu pensamento está... É uma coisa que eu faço sempre na minha oração. Espírito Santo, me ajuda a me desligar. Aí eu vou falando de tudo que eu tenho que desligar. Porque a oração é uma conexão muito difícil de estabelecer quando você tem uma mente muito ansiosa. Quando a sua mente está muito atordoada. Por isso que a hora mais fácil de orar, mais fácil de se conectar com Deus, não é a mais fácil de orar, é a mais difícil. Mas a melhor para se conectar é de madrugada. Porque de madrugada você acorda com a mente que dormiu, aliviada do processo todo. Quando nós dormimos, nosso cérebro faz uma espécie de uma faxina neurológica. Os hormônios são liberados e você faz uma faxina. Então você já acorda com a mente um pouco mais leve, tá? Então é a melhor hora para você se conectar. Não é a mais fácil, mas é a melhor, né? Então, muitas vezes nós vamos orar em momento de agonia, de tumulto. Peça ao Espírito Santo e essa é a ação maravilhosa dele. Espírito Santo, me ajuda a me desconectar daqui da terra. Um momento para eu falar com meu Deus. E é difícil desconectar. Você pensa em tudo que está fazendo. Você pensa em tudo que tem que fazer. Em tudo que não conseguiu fazer. E a mente, às vezes, tem dificuldade de desconectar. Mas essas orações vai ajudando. O Espírito Santo vai nos ensinando. Ele vai nos dando essa coisa maravilhosa de nós aprendermos. Eu sempre oro. Bárbara, que é da intercessão, falou, nós não sabemos orar. Meu Deus, ela é da intercessão. E eu falo, Senhor, eu sei orar muito pouco, mas me ensina. Eu quero aprender. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, comunhão, adoração, confissão de pecado, e o Espírito Santo vai trazendo paz à nossa alma, vai trazendo luz, vai trazendo direção, vai trazendo discernimento e tudo o que você precisa para viver nesse tempo.
É maravilhoso isso. Então, luz, né? O resultado do homem estar nesse vazio existencial, tentar preencher com coisas daqui, é por causa disso. Esse distanciamento da comunhão com o seu Criador. Mas graças a Deus que você não se distanciou. Graças a Deus que você continua orando. Graças a Deus que você continua buscando a palavra. Graças a Deus que você continua nesta comunhão maravilhosa com a igreja, né? Então, aí essa profecia também de Jeremias, ele vai falar que o céu estava negro, faltava luz, faltava claridade, faltava tudo isso. E a terra entrou também em cataclisma, em desordem. Você já viu quanta desordem no nível de... né? Ele fala que os animais fugiram. Você sabe que quando aconteceu o tsunami, muitos animais saíram da beirada do mar e subiam para as montanhas. Por quê? Eles são avisados, eles têm conhecimento. Pelo movimento das ondas lá no fundo do mar, eles correm para os lugares seguros, né? A terra está em cataclisma, está em vulcões, está em terremotos, está em tanta coisa, vírus, tudo isso são cataclisma. Essa é a figura da terra, mas não é para você desesperar não, porque o Espírito não perdeu o controle de nada. Ele continua se movendo o tempo todo, né? E o julgamento, como reversão do processo de criação, a terra torna-se mais uma vez sem forma e vazia. Quando muitas vezes você vai ver os profetas e você vai ver o profeta trazendo como se fosse a própria palavra de Deus, dizendo que a terra tornou-se catastrófica, tornou-se sem forma, os animais fugiram, os campos ficaram desertos, isso fala também do julgamento de Deus, né? E o julgamento de Deus, o Espírito está o tempo todo agindo também, na proporção certa, para cada nação. E Deus julga como nação, Deus julga como líder, Deus julga você como pai, como filho, como marido, como esposa. O julgamento de Deus, ele é exato para cada função que Deus nos deu. Então, muitas vezes, nós estamos enfrentando algumas tribulações e algumas lutas, que é julgamento de Deus para nós também. Porque na hora que Deus nos avisou, a gente não quis ouvir. E como Ele nos ama, o Espírito se move para a hora do julgamento também. Então, queridos, nós estamos vivendo esse tempo, né? Jeremias, o versículo 24 diz: os montes tremem, os homens e as aves desaparecem, e a terra fértil tornou-se em deserto. Mas até nesse caos todo, há um mover do Espírito de Deus. É isso que eu quero que você entenda. O mesmo Espírito do caos para a criação, ele se move no tempo de julgamento, no tempo de catástrofe, no tempo de dor. Ele não para de se mover. Acolhe quem precisa acolher, recolhe quem precisa recolher, e o trabalho dele é feito fielmente como ele tem que ser feito. Isso é maravilhoso. Ainda que eu e você não entendamos muita coisa, e algumas coisas, não vai entender mesmo. Eu disse aqui domingo para vocês, se nós entendêssemos Deus na sua plenitude, ele não seria Deus. Nós só vamos entender Deus na sua plenitude o dia que estivermos com ele, o dia que estivermos com o corpo glorificado, e com a ausência do pecado, aí nós vamos entender Deus na sua plenitude. Aí nós vamos falar com Ele face a face. Aí vai ser um outro nível. Mas enquanto nós estivermos aqui, né, o Espírito Criador move-se para além da criação da terra. E aí você vai ver isso, olha que coisa maravilhosa. Davi, quando peca, ele escreve o Salmo 51, com todo aquele lamento que ele faz, com todas as confissões que ele faz, depois de ouvir uma sentença de julgamento do profeta Natã. Aí ele fala, Salmo 51, versículo 10, você conhece: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. E o verbo criar aqui que Davi proclama com a sua boca é o mesmo verbo conjugado em Gênesis capítulo 1, bara, criar a partir do nada. Davi tinha deixado seu coração ser enganado, seu coração terido pelo desejo pecaminoso. Davi, depois de tanto lugar que Deus elevou ele, de tantas posições maravilhosas, Deus considera que o pecado de Davi é como se ele tivesse feito assim, tipo, desprezado Deus. Mais ou menos isso a tradução diz para nós, né? Então aí Davi, quando ele escreve o Salmo 51, ele fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Se você teve um coração levado pelo engano, se você teve um coração destruído pelo desejo pecaminoso, pela concupiscência da carne,
eu quero dizer para você, esteja como estiver seu coração, o Espírito Criador, ele recria em você esse coração novo, um espírito reto, ele tem o poder de fazer isso. Foi isso que Davi pediu aqui, ó. Como está o seu coração? Cheio de ira, cheio de engano, cheio de dor, cheio de mágoa. Esteja como estiver, o Espírito Santo Criador pode recriar em você um coração novo e um espírito reto. Aquele que observa a palavra, aquele que anda de acordo com a palavra, aquele que tem a percepção dos mandamentos de Deus, aquele que não inclina para a carne, mas inclina-se para as coisas do Espírito. É isso que é um espírito reto. Esse pedido foi de Davi depois de um pecado, mas ele é um pedido que deve ser constantemente estar nos nossos lábios. De líderes, daqueles que estão na presença do Senhor, daqueles que estão trazendo direção para o povo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Isso é uma promessa, né? E Ezequiel também, 11:19, ele diz: e porei um espírito novo dentro deles, tirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Outra profecia para o povo judeu. Povo que o próprio Deus diz: ó povo de dura cerviz, povo de coração obstinado. Mas aí o profeta Ezequiel profetizando, depois do juízo de Deus, ele disse: eu porei dentro deles um coração novo. Tirarei o coração de pedra. Tem alguém aí com coração de pedra? Tem alguém aí precisando remover falta de perdão do seu coração? Tem alguém aí que diz assim: isso eu não perdoo, Márcia. Isso eu não consigo. Eu já ouvi muito isso. Isso eu dizia que eu nunca perdoaria. Eu disse: pois é. Porque você disse, agora Deus te botou no teste. E vai ter que perdoar agora. Vai ter que liberar agora. Nunca ache que isso não pode acontecer com você. Porque é exatamente isso que vai acontecer. Ore assim: Senhor, me guarda. Me dê força, se isso acontecer comigo, me dê força para eu passar. Mas nunca diga que você não perdoe. Eu perdoo isso, mas esse tipo de erro eu não perdoo. Vai acontecer com você. Vai. Para que você aprenda a perdoar. Jesus classificou os seus erros? Ele disse que não perdoaria alguns dele? Não. Ele te perdoou sem perguntar o quanto, a proporção e o tempo que você pecou. Ele perdoou. E nós muitas vezes achamos com o coração endurecido que não podemos perdoar determinadas coisas. Não. Deus quer te colocar um coração de carne, maleável, moldável, capaz do Espírito de Deus trabalhar nele. É isso que o Espírito Santo faz. O Espírito recriar, criar novamente. Foi despedaçado, foi esfacelado, foi marcado, está totalmente dilacerado. O Espírito Santo recria. Ele tanto cria como ele recria. Aquilo que estragou, aquilo que perdeu o vício, aquilo que perdeu a beleza, aquilo que perdeu a inocência, aquilo que perdeu como era no início. Ele tem poder de recriar. Que coisa maravilhosa. Isso é dádiva de Deus para nós, queridos. Porém, o Espírito movia sobre as águas ou sobre o abismo. Eu já disse para vocês, não há nenhum conflito entre Deus e o abismo, né? Pois até o abismo está no comando de Deus. Se você acha que sua vida está um caos, mas você está confiando, entregando ela a Deus com fé, não. Ele vai botar ordem rapidinho nesse caos aí. Ele tem esse poder, tá? Até no abismo há o controle de Deus. E o Salmo 33:7 diz assim, ó: ele ajunta em montão as águas do mar, em reservatório encerra os abismos. Que toda a terra tema ao Senhor, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Sabe aquela coisa, irmãos? Você está num lugar sem saída, você está num fundo de poço? Não se preocupe com isso se você serve a Deus. Ele cria porta onde não existe. Ele faz caminho no mar. Ele faz você passar pé enxuto, porque ele é Deus. E o Espírito Santo move, né? Então, queridos, creia nisso. Essa é a razão porque o Espírito movia-se sobre a face do abismo para colocar ordem. Esse abismo, alguns dizem, né, que foi devido à queda de Satanás. Vamos deixar isso, mas ainda assim, se foi aí que a terra, porque no texto diz, a terra era, mas tem outra tradução que diz, a terra tornou-se. Então, a partir desse verbo tornar, né, eles creem que com a queda de Satanás, eu sei que aonde há caos, né,
aonde há falta de vida, o Espírito de Deus se move para produzir vida e para colocar ordem, né? Então, visão de caos, visão de morte, visão de destruição, aonde falta ordem, é terreno propício para o Espírito de Deus atuar. E aí nós vamos lá para a visão de Ezequiel, né? Deus mostra para Ezequiel aquele vale de ossos secos, que era exatamente a nação de Israel. Totalmente destruída, totalmente dispersada pelo mundo. E Deus traz a visão do vale para Ezequiel e pergunta assim: pode esses ossos reviver? Né? Interessante que quando Deus traz Ezequiel, ele disse que ele faz ele olhar em torno, no entorno, sabe? O Espírito de Deus, quando se move primeiro, ele te traz a visão do caos, de como está a sua situação. Muitas vezes, a pior coisa que tem, irmãos, é uma pessoa que não se vê, que não consegue se enxergar. É muito triste. É os pacientes mais difíceis de tratar, que é um tipo de neurose, né? Que ele não se vê, ou ele se vê diferente do que ele é. É bem difícil de tratar. Primeiro você precisa ajudar ele a se perceber como ele realmente é, né? Então, Ezequiel, quando chega no vale, ele diz que Deus fez ele rodear, andar ao redor deles. E me fez andar ao redor deles. Ou seja, enxergar a real situação. E ele coloca no superlativo, acho que é superlativo, né? Ele viu um vale de ossos sequíssimos. É superlativo, né, pastor? É, isso. Não só seco, mas sequíssimos. Não tinha nada, não tinha vida nenhuma. E o profeta pergunta. Então o Espírito de Deus, ele faz isso. Ele faz você ter a visão da situação, porque você também, às vezes, você só consegue sair de determinadas situações quando você tem a real visão de como está aquilo ali. Do quanto aquilo ali é caótico, do quanto é prejudicial, o que te levou para ali, ou o que está fazendo com que você permaneça naquela situação. Então isso é muito importante, essa visão de Ezequiel. E enxergar a real situação. E o Espírito pergunta: pode reviver esses ossos? E aí a resposta: Senhor, tu sabes. Tem situação que você às vezes não tem a resposta, mas você sabe de quem tem a resposta. Tu sabes, Senhor. Deus sabe tudo. Deus vê tudo. Deus contempla a situação. E Deus ajuda você a enxergar a situação exatamente como ela é. Porque a partir de você enxergar a situação, você sabe do Deus que sabe. Ele tem poder de trazer. Então, situações caóticas que você nem arrisca às vezes responder. É tão difícil. Eu não tenho saída para isso, pastora. Eu também. Muitas vezes eu falei: eu não tenho, Jesus, um conselho para essa situação. É tão terrível, é tão triste, é tão caótico, que eu não tenho. Mas aí eu digo assim: vamos orar essa semana para Deus nos trazer luz sobre essa situação tão caótica, tão difícil, tão embrulhada. E o Espírito Santo traz luz. Você sabia? Não existe nada, nenhuma causa impossível para Deus. Não existe. Não existe. É isso que o profeta fala para nós, né? Então, queridos, dores, né? Uma proporção tão grande que parece... Nós temos convivido com dores, como ontem nós ouvimos, né? Parece que não tem consolo. E nós não temos mesmo. Nós não temos palavras de consolo para determinadas situações. Pensa o que é você ver alguém perder praticamente quase que a família toda e ficar um só da família. É situação de muita dor. Mas eu sei de uma coisa: o Espírito Santo tem consolo para esse caos. Ele tem. Ele tem. Eu não tenho, mas o Espírito Santo tem. É uma proporção tão grande, né? Então, aí Deus dá ordem para o profeta. Eu sei. Profetiza sobre os ossos. Aí entra a nossa parte. Profetiza. Tem situações que Deus vai te fazer entender, vai te fazer ver o caos, vai te fazer que não é possível para você, mas Ele vai te dar a ordem. Profetiza. Abre a tua boca. Profetiza. Você tem a palavra, você tem a autoridade, você tem o Espírito Santo. Profetiza sobre esta situação. Muitas vezes nós retraímos, fechamos a nossa boca diante e ficamos recuados, enquanto nós temos que avançar, porque a ordem foi dada. Aquela situação, aquele vale de osso seco, aquela situação da nação de Israel, impossível. E o profeta pergunta em outro texto: poderia por acaso nascer uma nação em um só dia?
impossível. Mas Deus fez isso. O dia que o martelo foi batido e disse, aqui estabelece hoje a nação de Israel. E foi vindo judeu e continua vindo. Só Deus faz isso. O vale de osso seco está se movimentando. Está vindo, retornou todos, já quase todos. Ainda falta um pouco, mas está vindo. Está um caos lá agora, pastora. Deus está no meio do caos. Deus está agindo, o Espírito se move. Então, queridos, qual é a tua parte? Ter a visão, Deus já te deu. Mostrar o que está acontecendo, mostrar a real situação. A pior coisa que tem é nós negarmos, às vezes, uma situação caótica. Está um caos, mas você nega. A doença é essa, o diagnóstico é esse, mas a pessoa nega. Não negue. Entenda a real situação. Agora, você tem o Espírito de Deus, né? Deus te ordenou para profetizar? Profetiza. Com a ordem de Deus, pode ser o pior estado. Vai reviver. Vai ter vida. Vai mudar a situação. Por causa da palavra de fé liberada na autoridade que o Deus Criador, o Espírito Criador te deu. Profetiza sobre a tua vida. Profetiza sobre esse... Diga-lhe, ossos secos, ouve a minha palavra. Não, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E aí quando o profeta profetiza, é interessante, né? Ouve-se um ruído. E aí começa a haver ordem. Cada osso se juntar ao seu osso, né? Começou a haver ordem. Mas isso era suficiente? Não. Coisas no lugar certo. Muitas vezes Deus libera a palavra para que você mesmo comece a colocar as coisas no lugar. Por exemplo, não adianta você ficar pedindo a bênção de Deus sobre a sua família se você está lá fazendo tudo de errado nessa família. Se você está lá adulterando, se você é um pai que não olha, se você é um marido que não está perto, se você é uma mulher que não faz o que você tem que fazer, não adianta profetizar assim. Primeiro você tem que ajustar a sua parte. Coloca as coisas em ordem, osso com osso, aí o restante que é de Deus vai acontecer. Vai vir tendões, vai vir músculo, vai vir pele. Mas ainda tá bom assim? Ainda não. Precisa do quê? Do Espírito vir sobre os ossos. Essa parte só Deus pode fazer. Só Ele faz. Só Ele faz. Falta vida. Pode ter aparência. Aparência muita gente tem. Mas sabe quem conhece o real? O Deus que cria, o Deus que recria. Ele conhece exatamente o que está a essência. Ele conhece. Então não adianta. Pode estar no lugar, pode ter pele, mas precisa de vida, do sopro. E aí o sopro significa ruar, sopro de vida, fôlego. Deus fez isso. Então, faltava o Espírito. Aí você vai ver Deus falando para a igreja lá em Apocalipse. Apocalipse 3:1. Conheço as tuas obras, que tem fama de que vives, mas estás morto, né? Quando colocou osso, quando colocou pele, parecia que estava ali vivo. Mas não, faltava o essencial. Faltava o Espírito, que é a verdadeira vida, né? E Deus olhando para a igreja ali em Apocalipse, Ele disse, olha, conheço as tuas obras. Tem fama. A fama eu vejo, a fama você vê, a fama a sociedade vê. Mas o interior, a essência, só o teu Deus conhece. Glória a Deus porque Ele me conhece. Glória a Deus porque Ele te conhece. E eu não quero ter fama nenhuma. Eu quero ser reconhecida por Ele. Eu quero ser conhecida por Ele. Não adianta ter fama de que vive, mas está morto. A essência não está aí. O agir do Espírito não está aí. O poder do Espírito não está aí. Tem pele, tem osso, tem aparência, mas precisa do agir maravilhoso do Espírito de Deus. É isso que a palavra nos ensina, querido. Então Deus advertiu, né? O poder do Espírito te tira do coma espiritual. A igreja de Apocalipse, estava com uma fama de que tinha vida, mas ela estava morta. E quais são os sinais de coma espiritual? Você que está me ouvindo aí, você quer saber se você está em coma espiritual? Só falta desligar os aparelhos para morrer espiritualmente?
Nós entendemos bem esses dias o que é um coma, né? O que é intubação, o que é respiração. Nós entendemos bem isso esses dias. Ficamos catedráticos nisso, né? Não tenha comunhão com Deus como prioridade. Aonde há o Espírito de Deus agindo na vida de uma pessoa, eu sei que o que me permanece e faz permanecer de pé é a comunhão com o meu Deus, é o contato com esta palavra, é uma vida de oração, porque tudo mais não vai passar de aparência se eu perder essa essência. É isso. Como a espiritual fala disso? Tu vem, tu louva, tu veste uma roupa bonita, tu carrega a Bíblia, tu sabe os textos, mas não é o Espírito que está dirigindo a tua vida. Você não tem a comunhão com Deus como prioridade. A igreja se tornou para você um lugar de encontro social. Legal aquele pessoal lá da Unidade em Cristo do Recreio. Ah, vou lá. Aquelas mulheres são legais. Não basta isso. Tem pele, tem tendões, mas não tem o Espírito. Precisa ter o Espírito de Deus agindo o tempo todo. Não vê tanta importância na comunhão com o corpo de Cristo, a igreja. Quem está em coma espiritual, vem à igreja, mas não se preocupa de estar ligado no corpo. Estar ligado no corpo é eu saber que alguém sofre, eu sofro junto. Alguém precisou de oração, nós oramos hoje pela cirurgia do nosso irmão. Isso é comunhão com o corpo. Primeiro, porque ele está ligado à cabeça, que é Cristo, a videira verdadeira. Aquele que frequenta a igreja como organização social, não está observando os sinais. Se você acha que ainda tem muita coisa para fazer nessa terra, não deixe de fazer nada. A gente não deixou de fazer nada. A gente não deixou de trabalhar. A gente não deixou de planejar algumas coisas para curto, médio prazo. Mas uma coisa eu sei. Eu posso ir embora amanhã. Eu não vivo para esta terra. Eu tenho uma cidade futura. Essa aqui é temporária, essa aqui é passageira. Quem está em coma espiritual não observa isso. Relativiza as coisas. Acha muito retrógrado determinados textos da Bíblia. Acha muito impossível você falar de adultério. É impossível você falar de divórcio. Não, é impossível isso. Não, não é. Não é. Quem está em coma espiritual não observa isso. Mas você não vai ficar em coma espiritual, porque o Espírito de Deus está agindo. E Ele vai agir, Ele vai mover. E esses ossos secos vão reviver. Em nome de Jesus. Leve esta palavra no seu coração hoje, em nome de Jesus. Nós vamos caminhar daqui até o Pentecostes, falando desse Espírito maravilhoso. E é tanta coisa que Ele faz. É tanta coisa que Ele trabalha. Às vezes enquanto você está dormindo, Ele está trabalhando por você. É isso que a palavra nos ensina. Você é precioso demais para Jesus. Jesus não morreu para você ter uma vidinha mais ou menos. Ele quer uma vida abundante de comunhão com você. É para isso que Ele morreu, para nos dar vida e vida com abundância. Vista a camisa do Evangelho. Vista a camisa da comunhão com Deus. Não fique meio lá, meio cá. Senão você vai ser engolido pelos conceitos, pelas filosofias, pelas ideologias modernas. Aqui está, ó. Tua filosofia. De manhã, de tarde, de noite. Não tem uma melhor do que essa. Uma fonte inesgotável. Eu leio há 50 anos e não canso. Domingo eu terminei minha 8ª leitura da Bíblia toda. Aí escrevi lá. Já comecei. Gênesis 1 já é o começo da 9ª leitura da Bíblia toda. E pergunta se cansa. Pergunta se enche. Pergunta se enjoa. Não, porque eu estou falando das palavras do meu Criador. Do Deus que deixou tudo escrito. E a Bíblia é viva. Cada nova leitura eu aprendo coisas novas. É uma fonte inesgotável. Mas não, é uma leitura difícil. Aí o relativista vem e diz: não, isso é um texto ultrapassado do grego, do hebraico, do aramaico. Não, o Espírito que criou, que escreveu em grego, hebraico, aramaico, é o que traduz para o português, para o inglês, para o alemão, para todos agora. Para esse tempo, para esse momento que você precisa. Pastora Ana falou ontem do filho dela.
que ele tinha dúvidas sobre Deus. Adolescente é normal, adolescente tem muita pergunta. Não diga para o seu adolescente que ele faz essas perguntas, ele tem dúvida. Ele está saindo do lúdico para o concreto, então a mente dele conjectura muito. Aí ele disse: eu queria uma prova, mãe. E ela disse para ele assim: estou pegando essa palavra, pastor. Faça uma prova, meu filho. Abra a Bíblia e peça a Deus que fale com você. E ele disse assim: eu tenho medo, mãe. Ela disse: mas pode fazer que o Espírito Santo vai falar com você. Quando ele abre a Bíblia, 66 livros, de forma aleatória, qual o texto que ele abre? Medo. Deus fala sobre o medo. É Deus ou não é? É vivo ou não é esse livro? Entende? Agora, você não pode deixar de ler, de meditar e ficar abrindo, não. Senão vira o que eu chamo de bibliomancia, tá? Senhor, fala comigo hoje. Não, uma vez ou outra a gente pode fazer isso. Eu já fiz e Deus já falou comigo assim. Mas você precisa meditar, você precisa aprofundar, você precisa recitar. Se você está sem paz na sua casa, eu vou te dar uma dica. Fale os versículos em voz alta na tua casa. Fale em voz alta. Você vai começar a sentir paz. Há um poder na palavra. Há um poder no agir do Espírito quando você profetiza a palavra. Receba essa palavra no seu coração em nome de Jesus. Aleluia. Fique de pé. Espírito Santo, aleluia. Ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Sim, Deus. Tu conhece os corações, Pai. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Vem, Espírito Santo, interceda por nós. Todas as pela tua igreja. coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia. Não sei se você já teve a experiência de orar com tamanha dor que você não consegue orar. Todos nós acho que já tivemos essa experiência, né? Mas não saia da oração, não. Sabe por quê? É nesse momento que esse louvor se cumpre. O Espírito Santo traduz para Deus a sua palavra, que você não consegue nem pronunciar com a sua língua, com o seu português. Continue ali em oração, porque Ele sabe. Ele leva com gemidos inexprimíveis na presença do Senhor a sua dor. Isso é maravilhoso demais. E eu quero orar com você agora. Se você quiser vir à frente, se tiver alguém, nós queremos orar também pelos enfermos. Depois o pastor Jorge vai vir fazer aqui uma oração por Israel. Mas eu quero orar com você agora em nome de Jesus. Porque o Espírito de Deus é o Espírito que move na sua casa, no seu coração, na sua vida. Ele traz ordem para o caos. E Ele recria aquilo que foi esfacelado, quebrado. Ele faz. Ele tem esse poder. Pai, nós queremos nesta hora, em nome de Jesus, Deus, pelo poder da palavra, eu quero profetizar ordem.
ordem no caos, que as coisas cheguem ao lugar que tem que estar, que as coisas se movam pelo poder do Teu Espírito, que aquilo que precisa ser colocado, se é saúde, traga, Pai. Se é uma porta que precisa ser aberta, abra, Deus. Se é relações que precisam ser restauradas, restaure-os. Se é divórcios que estão sendo decretados, eu anulo pelo poder do Espírito, pelo poder da palavra, pelo poder da profecia. Em nome de Jesus, todo vale de ossos secos, o Senhor é poderoso para renovar nesta noite. Eu abençoo a vida do Teu povo, daqueles que estão nos ouvindo, daqueles que estão aqui nesta noite, Pai. E pelo poder da Tua palavra, que o Teu povo receba a presença gloriosa do Teu Espírito, o Espírito que conduz, o Espírito que transforma, o Espírito que guia, o Espírito que consola. Traga consolo para aqueles que perderam seus parentes. Traga consolo, porque só o Teu Espírito tem o consolo. E em nome de Jesus nós oramos e abençoamos o Teu povo e ministramos esta palavra em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.